Olá, amigos. Hoje a gente vai discutir e vai falar... Discutir não, vai falar sobre Deus, sobre o absoluto. Esse papo transcendental que eu adoro. Às vezes a gente não tem muito com quem conversar, mas o YouTube, a internet, possibilitou encontros, né? Encontros não presenciais bastante interessantes. Bem, eu vou começar com a seguinte questão. Deus tem forma? Isso é uma questão que vem me interessando muito, porque, veja, não apenas por uma questão intelectual, não apenas porque para instigar ou para fazer alguma ginástica intelectual, não é isso. Mas é porque eu acho que uma justa ideia sobre o ser divino, sobre o ser de Deus, uma justa ideia da teologia, né? Ela é muito útil para nossa adquirir mais clareza em nossa dimensão espiritual, na medida em que todo o nosso trabalho espiritual é justamente de voltar ao nosso verdadeiro lar, que a gente pode chamar de Deus, o nosso verdadeiro lar transcendental, né? Que você pode chamar de Pai Celestial, que você pode chamar o Pai das Luzes, ou seja lá do que for que você queira chamar, né? Mas assim, Deus tem forma sim. Acontece que é moda entre as pessoas que de hoje, né, modernamente, eu acho que já de uma longa data isso, você acreditar que Deus é uma energia sem forma, é uma espécie de uma nuvem. Ah, Deus é uma energia. Ou então outros dizem assim: ah, não, Deus é incognoscível. Nós não podemos saber qual é a forma de Deus, né? E é assim, o Emanuel Swedenborg, místico sueco, na sua obra A Divina Providência, sobre a sabedoria angélica acerca da Divina Providência, né? Grande revelador de arcanos da sabedoria dos anjos, da sabedoria celestial, ele diz o seguinte, que as pessoas que se julgam muito mais inteligentes do que as outras costumam desprezar qualquer concepção que não seja de um Deus sem forma, né? Porque Deus não pode ter forma porque ele está para além da forma. E que Deus é uma energia, ou Deus é uma coisa transcendental, incognoscível, alguma coisa assim, inefável, né? Inacessível. Mas assim, o Swedenborg, indo direto ao assunto, ele vai dizer que a verdadeira inteligência espiritual é que não é aquela concepção de um Deus pessoal. Também porque quando se fala de Deus pessoal, pessoa vem do termo do latim persona, que quer dizer uma máscara. Isso era uma persona, era a máscara que os atores usavam no teatro antigo, né? Não gosto da ideia de Deus pessoal. Eu gosto e Swedenborg vai falar exatamente isso. Eu estava completando o que eu ia dizer, né? Eu gosto do Deus homem, de um Deus humano. Isso mesmo, o antropomorfismo, né? O antropomorfismo, ele foi muito criticado. Muito criticado na modernidade, como sendo uma concepção infantil, né? Inclusive filósofos, né, que ganharam notoriedade vão dizer que isso é uma coisa da infância da humanidade, da fase metafísica, né, que é uma ideia pueril a gente achar que Deus é homem. Teve um pré-socrático que falou que se os bois tivessem religião, os deuses teriam cara de boi, né? Mas será que é assim? Eu acredito num Deus homem, eu acredito num Deus humano, e eu acredito ainda mais que isso faz parte da sabedoria perene da humanidade. Todas as religiões do mundo representam o ser divino, representam, vamos dizer assim, Deus na forma humana. Se nós pegarmos a cultura iorubá, todos os orixás têm forma humana.
Se a gente pegar o panteão grego, todos os deuses do panteão grego, os deuses do Olimpo e mesmo outros panteões gregos, ou até mesmo os titãs, todos eles tinham forma humana. Né? Os deuses egípcios tinham forma humana, apesar que tinha alguns que tinham forma de gato, forma de animais, também tem isso, né? Mas tem forma. Né? Se você pega, por exemplo, os deuses hindus, lá na Índia, todos eles, Shiva tem forma humana, Vishnu tem forma humana, Krishna tem forma humana, até que um grande guru, um grande mestre que me influenciou muito, que foi o Bhaktivedanta Swami Prabhupada, falou que Krishna é a forma de Deus, é a suprema personalidade de Deus, porque Deus é a verdade, né? A essência de Deus é a verdade absoluta. Swedenborg dirá que a essência de Deus é o divino vero e o divino bem, dito de outro modo, a divina sabedoria e o divino amor. Né? Mas então, aí o Prabhupada vai dizer que a forma humana é a forma de Deus, porque a forma humana é a forma mais perfeita que existe. Então, como Deus é a perfeição da perfeição, ele só pode ter a forma humana, porque a forma humana é a mais perfeita que existe. Né? E essa forma humana é Krishna, na concepção dele. Né? Já avançou um pouquinho, ele vai dizer que Krishna e Cristo são o mesmo ser. Né? Já tem alguma coisa... Né? Mas muitos dirão, mas é uma coisa, isso daí isso é infantil, isso é uma coisa da infância da humanidade. Você vai me dizer assim, isso é uma coisa dos mitos, isso é uma coisa que vem da consciência mítica, da consciência, né, primitiva, né? Uma visão preconceituosa isso. Né? Então, se eu disser para você que a ciência também usa de antropomorfismo, você vai acreditar? O raciocínio que faz com que um religioso represente Deus na forma humana é também o mesmo raciocínio que é usado no método científico. Vou te dar um exemplo. A ciência tem explorado outros planetas. Colocou, inclusive, jipes, robôs em Marte. Né? E vamos supor assim que eu queira encontrar vida inteligente. Vamos supor não, isso é uma busca genuína, real da ciência. Que eu queira encontrar vida inteligente em Marte. Né? Pois bem, se eu quero encontrar vida inteligente em Marte, eu tenho que ter um parâmetro do que seja inteligência, correto? Se eu não souber o que é inteligência, como eu vou saber identificar a inteligência? Se eu não conheço, não sei o que é um diamante, como eu vou poder identificar um diamante num garimpo? Não é? Então, os cientistas eles partem de um princípio que é a base da produção de qualquer conhecimento, é a base do raciocínio humano, que é partir do conhecido para o desconhecido. Todo o processo de conhecimento, você tem que partir do conhecido para chegar ao desconhecido. Então, obviamente, que a única referência de inteligência que nós temos é a inteligência humana. Então, se você quer encontrar vida inteligente em Marte, né, você tem que partir de uma concepção de algo do seu. Você tem que consultar o seu repertório para saber o que é inteligência. A única inteligência que nós conhecemos é a inteligência humana, é a inteligência do homem. Pois bem, o que a inteligência do homem faz? Constrói formas simétricas, formas muito perfeitas, formas assim que não podem ter sido feitas pelo acaso, mas por uma intervenção inteligente. Né? Então, se por um acaso, isso é Carl Sagan que fala, né? Se por acaso nós quisermos identificar estruturas feitas por alguma inteligência em algum planeta, nós temos que ver se são estruturas simétricas, né? Se são estruturas muito perfeitas, com formas, né, que não poderiam ter sido feitas de forma pelo acaso, mas sim por uma intervenção de uma razão ordenadora, de uma razão finalística, que impõe finalidade, né? Porque a sociologia, né, vai dizer que o homem é o único ser que age de acordo com fins, com objetivos, né? Então tudo que tem se você vê assim uma coisa muito finalística e perfeita nas formas, é a intervenção de uma inteligência. Então nós podemos considerar isso como um sinal de inteligência marciana. Ora, mas você está partindo da inteligência humana,
né? Você tá usando de antropomorfismo, né? Você tem que, mas é claro, você tem que partir do conhecido para chegar ao conhecido. Você não pode partir do absurdo para chegar ao conhecido, né? Se, por exemplo, eu quero conhecer se existe inteligência marciana, eu tenho que partir da inteligência humana. Então eu tenho aqui o desconhecido, a inteligência marciana, e eu tenho aqui algo, o desconhecido está aqui, e eu tenho algo conhecido, a inteligência humana. Eu tenho que partir da forma do que eu conheço para chegar à forma do que eu não conheço. Não tem outra maneira de você construir conhecimento. A mesma forma, então o cientista, quando humaniza o marciano, a inteligência marciana, ele não erra, ele está usando de antropomorfismo, né? Ele está, digamos, atribuindo uma forma humana ao habitante de Marte, caso ele haja com a forma, com a inteligência de um humano, né? E da mesma forma, o religioso, o místico, ele não erra quando, para se chegar ao entendimento da inteligência divina, ele parte da inteligência humana, porque isso é partir do conhecido para o desconhecido, né? Como eu repito, a única forma de inteligência que nós conhecemos é a inteligência humana, que é capaz de criar um universo, digamos assim, formas teleológicas, finalísticas, com objetivo, perfeitas, com simetria, né, dentro de uma certa geometria, né? Então, segundo o argumento, né, cosmológico, que foi enunciado por Tomás de Aquino, né, pelo traçado do universo, nós podemos saber que existe uma intervenção inteligente nele. Né? Você vê que o corpo humano, por exemplo, nosso aparelho circulatório é um sistema de engenharia hidráulica. Né? E todo o sistema de engenharia hidráulica, você vê a perfeição da anatomia do corpo humano, a perfeição com que da vida, dos mecanismos da vida, isso pressupõe uma inteligência, que o nosso universo é inteligente. Ora, nós só podemos entender que o universo é inteligente se nós partirmos do único conceito de inteligência que nós temos, que é a inteligência humana. Né? Então, da mesma forma que o cientista não erra humanizando o marciano, né, o místico, o cristão, o religioso não erra humanizando a inteligência divina. Partindo da inteligência humana para entender a inteligência divina, né, é o que o místico faz. O que o cientista faz é partir da inteligência humana para entender a inteligência marciana. Ambos estão usando de antropomorfismo, né? Porque isso é uma exigência do pensamento. Isso é uma exigência do raciocinar, né? Que é a partir do conhecido para o desconhecido. Se eu digo assim, né? Sócrates é homem, Sócrates é mortal, logo todos os homens são mortais. Eu estou partindo do conhecido para o desconhecido. Isso se chama silogismo, que é a expressão oral ou escrita de um raciocínio, né? Então, mas eu estou partindo, né, de algo conhecido, Sócrates, para chegar ao desconhecido, né? Se todos os homens são ou não mortais, né? Então, isso é uma exigência da construção, e da construção do conhecimento. E o raciocínio, no raciocínio está a demonstração lógica, né? A demonstração analítica, racional, né, gente? Então você vai me dizer, mas e se nós usarmos a inteligência do golfinho, né? Eu não estou satisfeito com a inteligência humana, vamos usar a inteligência do golfinho. Ora, meu caro, o biólogo, quando diz que o golfinho é inteligente, ele também está partindo da inteligência humana, está antropomorfizando o golfinho, está usando de antropomorfismo, né? Está humanizando o golfinho. O golfinho, quando brinca com a bola, o biólogo ele vê o golfinho brincando com a bola, entendeu? Ou é inteligente porque o ser humano brinca com a bola, né? Ele vê o golfinho fazendo alguma coisa que faz sentido, é porque o ser humano faz coisas que fazem sentido. O elefante pinta, ele é inteligente, mas é porque o ser humano pinta, né? Então mesmo o biólogo, quando diz que o golfinho é inteligente, que o elefante é inteligente, ele está usando de antropomorfismo. Agora, o Swedenborg, ele vai assim mais longe. A forma humana, ela não está necessariamente, né, ou unicamente, na forma externa. 2 olhos, um nariz, boca, orelha. Não. Para ele, a forma humana está
o homem tanto é humano, quanto mais ele é um receptáculo da divina verdade e do divino bem. Dito de outro modo, quanto mais o homem é um receptáculo do divino amor e da divina sabedoria, né? Que a forma humana, né, por exemplo, uma pessoa que não tem empatia nenhuma pelo próximo pode até ter a forma de um homem, mas ele não é muito humano, né? Ele não é exatamente um ser humano, né? Tanto é que se usa, isso é desumano, isso é uma desumanidade, né? Também tem isso, né? Que a forma humana não é só a forma externa. Então Deus tem forma, sim, né? Porque Deus é toda a perfeição. Ele é a perfeição da perfeição. E a forma mais... Não existe alguma coisa sem forma. Swedenborg dirá, né? Um ser que não tem forma não tem sentido nenhum isso. Isso é uma coisa simplesmente inconcebível. Não faz sentido, né, você dizer que Deus não tem forma. Deus pode até ser incognoscível. Ele só pode ser conhecido se ele se der a conhecer por meio de revelação. É verdade. Mas pela razão nós podemos saber, né, pelo menos no nível daquilo que é possível entender, não existe nada que não tenha forma. Tudo tem forma. E a forma mais perfeita que existe é a forma humana. Não é à toa que a Bíblia diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus, né? Na verdade, não é Deus que é a imagem e semelhança do homem que nós humanizamos Deus, né? É porque nós somos imagem de Deus, nós podemos nos identificar, né, com Deus como homem, né? E Swedenborg dirá também que Jesus, assim como o Prabhupada, e assim como muitas outras tradições, né? Jesus, sim, ele é a forma de Deus, né? Porque Deus é homem, né? A forma de Deus, eu acredito num Deus humano, né? Existem muitos outros desdobramentos que nós podemos fazer a partir daí, né? Nós só não podemos partir do absurdo para se chegar ao desconhecido. Dizer que Deus é uma energia, né? Não faz sentido nenhum. Seria a mesma coisa que, né, alguém querer encontrar vida inteligente em Marte e dizer o marciano é uma energia, entendeu? Não faz sentido, tá? Se você, né, quer encontrar vida inteligente em Marte, entendeu? Você tem que usar algum parâmetro do que seja inteligência. E a única inteligência que nós conhecemos é a inteligência humana. Não tem como escapar do antropomorfismo nessa questão, tá, gente? Não sei se tinha muitas outras coisas mais para falar, né? Mas eu acho que por enquanto é isso. E eu espero que tenham gostado do nosso vídeo. Depois eu vou falar sobre o divino humano. Aliás, por que eu estou trazendo essa questão? Eu estou trazendo essa questão por causa das igrejas orientais, ortodoxas orientais, que entendem que Jesus, ele tinha duas naturezas, né? Uma natureza humana e uma natureza divina. E que o humano de Jesus era comum, um humano comum como de outro qualquer, né? Como um ser humano como outro qualquer. Os cristãos orientais, que hoje compõem a Igreja Apostólica Armênia, a Igreja Ortodoxa etíope, a Igreja Copta de Alexandria, a Igreja Ortodoxa de Eritreia, a Igreja Ortodoxa da Índia e tal, né? Siríaca, né? Todas elas desposaram o monofisismo e com isso se inseriram na sabedoria perene, né, que está impressa em todas as tradições, né, de que Deus é homem. Deus tem forma humana. Para eles, a natureza humana e a natureza divina fazem uma. O humano de Jesus é divino. E essa é uma das principais confissões da nova igreja, da nova religiosidade, que é entendida pela Nova Jerusalém, que vai despontar, que está despontando no nosso mundo e em breve será uma realidade. Espero que ainda em nossa geração. Ok, gente? Espero que tenham curtido o nosso vídeo. Com isso agora, definitivamente eu encerro essa explanação e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus o permitir. Muito obrigado.